Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região. Nossa luta é de todos. Em alguns casos, animais silvestres e exóticos são considerados membros da família. Mas quais são as necessidades deles? O que eles comem? Eles realmente precisam consultar um médico veterinário, como ocorre com cães e gatos? O Opinião Agora, especial Jornal Mundo Animal, está no ar e vai discutir esse assunto. Eu recebo aqui hoje Natália Trevelin Santana, que é médica veterinária e especialista em animais silvestres e exóticos. E também ela é a mais nova colunista do Jornal Mundo Animal. Bom dia, Natália, seja muito bem-vinda. Bom dia, Cíntia, obrigada pelo convite. Natália, em primeiro lugar, por que você escolheu trabalhar com esses animais tão diferentes? Isso foi um sonho desde criança, eu sempre gostei, procurava o máximo de informações. Optei pela medicina veterinária e na medicina veterinária tem essa área que são os animais selvagens, né? Entre os selvagens tem os silvestres e os exóticos. Na graduação eu procurei sempre ir para esse caminho, então fazer cursos, palestras, estágios e hoje eu estou aqui, né? Fiz residência nessa área e hoje eu trabalho exclusivamente com esses animais. Durante a graduação existe alguma disciplina específica que aborde esse tema? Sim, em algumas universidades sim. Na minha não tinha, eu fiz na Universidade Estadual de Londrina, lá não tem essa matéria por enquanto, tá para ser aprovada na grade, mas por enquanto ainda não. Então existem projetos de pesquisa e estágios, né? Sim, isso. Então agora qual a diferença entre animais silvestres, exóticos e selvagens? Tá. Animais silvestres são os animais da fauna nativa, do Brasil no caso. Os exóticos são os animais de outras regiões do mundo, né? São outros países. Os selvagens são animais que eles ainda não foram cativados, eles não são domésticos, tá? Então, por exemplo, um leão, ele é um animal selvagem e exótico, porque ele não é da fauna brasileira. Uma onça pintada, ela é um animal selvagem, porém ela é um animal silvestre também, porque ela só tem aqui no Brasil. Tá? E o seu atendimento, você atende animais domesticados somente ou não? Como que funciona o seu trabalho? Não, o meu trabalho eu posso atender os domésticos e os selvagens, mas normalmente em cidades, nas áreas urbanas, a gente acaba atendendo mais animais domésticos. Então são as calopsitas, os coelhos, as iguanas, né? Elas já são mais conhecidas como domésticos, não são todos que ainda são domésticos. Então eles precisam mesmo de um médico veterinário? Sim, precisam, como todos os animais precisam de um médico veterinário. O ideal seria consultar o médico de quanto em quanto tempo, no caso desses animais? Esses animais, no mínimo uma vez por ano, é interessante fazer um check-up, para a gente fazer um hemograma, um exame coproparasitológico, que é o exame de fezes, ver o estado nutricional, passar as orientações básicas, né, para os proprietários, ver como é que está a saúde do bichinho. E quais são as doenças mais comuns que afetam esses animais? Bom, vamos lá. Entre os mamíferos, as doenças mais... Na verdade, todos os animais, o que mais ocorre na clínica de animais silvestres são doenças relacionadas à deficiência nutricional e problemas de manejo sanitário, né? Muitas pessoas adquirem esses animais e não buscam informação com antecedência. E elas criam como se fosse um cachorro ou um gato, e esses animais não são. Cada um tem uma particularidade. Então, a grande maioria são doenças nutricionais. Temos também doenças respiratórias, casos de fratura, animais atropelados. Tem bastante coisa por aí, só que depende de cada espécie, né? Varia muito com a espécie do animal. Agora o inverno acabou semana passada, continua frio em Piracicaba. Frio em Piracicaba. E quais são as doenças que acometem esses animais no inverno? Tá, no inverno geralmente são problemas respiratórios, tá? Doenças respiratórias e doenças alérgicas também. Mamífero e ave
principalmente doença respiratória, tosse, espirro, pneumonia, alergias, porque o tempo fica mais seco. Já os répteis, eles têm muito problema relacionado ao aquecimento. Eles tá? sentem frio, então? Eles sentem frio, sim. E o metabolismo deles é controlado principalmente pela temperatura. Quanto mais alta a temperatura, o metabolismo aumenta. Então, se tiver muito baixo, o metabolismo vai ficar basal e vai predispor a algumas doenças, principalmente as respiratórias. E qual o manejo ideal no caso dos répteis? Dos répteis, manter com um aquecedor. O animal tem que estar sempre com um aquecedor, ele tem uma temperatura ótima, que varia um pouquinho também para uma cobra, para uma iguana, para uma tartaruga, não é sempre a mesma. Geralmente a gente fala de 28 a 32 graus Celsius, né? Para ficar nessa faixa ele vai ter um conforto térmico. A gente pode colocar pedras de aquecimento, tem várias no mercado, tem tocas de aquecimento, você liga elas na tomada, elas aquecem e mantém uma temperatura agradável para o animal. Luz, iluminação artificial e o melhor é a iluminação natural, mas nem sempre o animal pode ficar direto na luz, né? Nem sempre o proprietário tem tempo para colocar durante o dia, então ele precisa ter pelo menos a luz artificial se ele não tiver a solar, a natural. Eles podem desenvolver câncer de pele, por exemplo? Podem, não são todos os animais que desenvolvem e ainda hoje a gente tem poucos estudos na área, mas eles podem sim. Até os répteis? Até os répteis, principalmente os albinos. Então, as cobras albinas, existem poucos casos, mas tem alguns jabutis que eles são albinos, né? E aí eles vão ser mais susceptíveis a câncer de pele, geralmente os malignos, os tumores malignos. E esses animais albinos, eles são brancos mesmo ou não? São. Não são brancos. Alguns são mais brancos, eles vão de tom amarelado, o olhinho geralmente é vermelho ou alaranjado. Então nós vamos para um rápido intervalo e na volta continuamos conversando com a doutora Natália Trevelin Santana. Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região. Nossa luta é de todos. Para combater a dengue, cada um tem que fazer a sua parte. A dengue é uma doença transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti. Elimine os criadouros. O mosquito se reproduz em locais com água parada. Caixas d'água, tambores e outros depósitos de água. Se tiver plantas em casa, elimine ou fure o prato do vaso. Cultive as plantas na terra e não na água. Já os pneus devem ser levados para o ponto de coleta da SEDEMA. Mais informações, ligue 3413-7587. Dengue, na minha casa não. Campanha da Secretaria Municipal de Saúde de Piracicaba. Há 2 anos eu quase perdi meu filho para dengue. Uma das piores sensações que eu já tive na vida. Mas com o susto descobri quantas pequenas ações são importantes. Isso porque combater a dengue é muito simples. Qualquer pessoa pode tampar uma caixa d'água ou não deixar a água parada. Mas por ser tão simples, parece que as pessoas esquecem. Por isso hoje eu cuido do meu quintal, reúno com os meus vizinhos e cobro deles essa postura de combate. Dengue, se você agir, podemos evitar. Todos juntos para a água não faltar. Dicas básicas. Em caso de elevação significativa no consumo em metros cúbicos sem justificativa, realize testes de vazamento nas instalações do seu imóvel. Feche bem as torneiras e o registro do chuveiro depois de usá-los. Evite lavar o carro com frequência e quando lavar utilize dispositivos de fechamento automático nas mangueiras. Ou use um balde. A qualquer irregularidade, comunique ao Serviço Municipal de Água e Esgoto, o SEMAI, pelo telefone 115 ou 0800 772 9611. A estiagem vai começar. Todos juntos para a água não faltar. Voltamos agora com Opinião Agora, especial Jornal Mundo Animal, falando sobre animais silvestres e exóticos. Doutora Natália, existem muitas pessoas que consideram esses animais como pets? Sim, o mercado de pets não convencionais
é esse termo que a gente usa para os animais silvestres, vem crescendo bastante, principalmente no Brasil, né? Nos Estados Unidos, Europa, isso já vem há algum tempo e agora está chegando essa moda, é um modismo aqui no Brasil. Então, a aquisição de serpentes, de tartarugas, né, de quelônios, de primatas, de psitacídeos, que são os papagaios e araras, está cada vez maior, sim. E para quem gostaria de ter um bichinho de estimação um pouco diferente do usual, qual o procedimento? Isso é permitido por lei? Sim. Essas pessoas elas têm que adquirir esses animais de um criador comercial. Esses criadores comerciais eles são autorizados pelo IBAMA. Eles têm um certificado de origem e tem todo o nascimento, os pais, a filiação desse animal, tá? Eles são provenientes só de criadores comerciais. Esses animais não são tirados da natureza, isso é importante dizer. São animais que foram criados no cativeiro, são nascidos no cativeiro. É só essa a finalidade deles. Eles não são retirados da natureza. Então, na hora de adquirir esse animal, o importante é a nota fiscal, é isso? A nota fiscal e o certificado de origem. E existe essa possibilidade de falsificação, doutora? Infelizmente, no Brasil, a gente tem ainda muitos animais que são traficados e aí eles têm a documentação falsificada. E como identificar qual é a verdadeira e qual é a falsa? Isso geralmente quem faz essa diferenciação são os órgãos responsáveis, né? Então o IBAMA, a Secretaria do Meio Ambiente. Para a gente olhar o documento e afirmar se é falso ou não é muito complicado. Então a recomendação é realmente consultar algum órgão governamental. Isso, eles têm uma lista dos criadores que são permitidos, que são fiscalizados com uma certa frequência e que estão com a documentação ok, que os animais podem ser comercializados sem problema nenhum. Agora aqui em Piracicaba, quais são os animais mais comuns que você atende? Em Piracicaba, a grande maioria são os passeriformes, né? Então são canários, curiós, bicudo, tem bastante papagaio aqui em Piracicaba também, coelho, répteis, a maioria são tartarugas, a grande maioria são tartarugas. E eles podem passar por cirurgias e tomar anestesia, por exemplo? Sim, claro. É igual todo animal, não tem problema nenhum pelo fato de ser um animal silvestre, tá? Eles podem ser submetidos sim à anestesia. A anestesia é um pouco mais delicada e ela varia de espécie para espécie. Não é a mesma coisa anestesiar um cachorro, não é a mesma coisa uma ave, né? Elas têm anatomia e a fisiologia diferente, então a anestesia é um pouquinho diferenciada, mas é possível sem problema algum. E quais são as doenças mais comuns aí que necessitam de cirurgia nesse tipo de animal? Cirurgia muita fratura, animal atropelado ou que as aves elas voam, às vezes elas não veem a vidraça, bate, fratura alguma asa, retenção de ovo, a ave tem muito problema de retenção de ovo, então a gente precisa em alguns casos passar pela cirurgia, a gente abre o abdômen e retira o ovinho, é como se fosse uma cesárea, mas aí em aves. Os répteis também têm bastante problema de retenção de ovo. A maioria são fraturas e retenções. Em relação à recuperação dessa cirurgia, porque o ser humano ele se recupera, ele sabe que ele tem que ficar quietinho. E no caso desses animais, qual que é a orientação? Eles levam muito tempo para se recuperar? Depende. A ave recupera muito rápido. Réptil demora um pouco mais, exatamente pelo metabolismo, que é mais lento, que a gente já comentou. Então, animal silvestre é complicado, não tem uma fórmula geral. Cada espécie tem a sua particularidade, então tem um tempo e depende do procedimento. Fratura é um pouco mais demorada, uma cirurgia de tecido mole é mais rápido a recuperação. E quais são os cuidados aí que você deixa para o pessoal que quer ter esse bichinho? Como que deve cuidar deles? Especificamente de répteis e de aves, já que a gente deu enfoque para eles. Tá. Né? Antes deles adquirirem um animal, é interessante ver se o animal vai se adaptar à rotina da casa. Né? Ver se você vai ter tempo disponível para aquele animal, porque ele não é igual a um cachorro e gato, ele não está acostumado a ficar tão sozinho. Então você precisa conhecer a biologia do animal, saber os hábitos, se ele é noturno, se ele é diurno, o que ele come é muito importante, porque a alimentação é muito variada.
Eles precisam saber certinho antes de adquirir o animal, o que o animal come, onde ele fica, se ele precisa de temperatura, qual é a umidade, esse tipo de coisa. A partir daí está estabelecida a espécie, já sabemos o que eles precisam, é procurar, se for um animal silvestre, procurar um criador comercial legalizado. Se for um animal doméstico, algum local que venda de procedência garantida, né? Conhecida, que não tem animal doente, você possa conhecer geralmente os pais dos animais, aonde ele é criado, esse tipo de coisa. Tá certo, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com a doutora Natália Trevelin Santana, que é especialista em animais silvestres e exóticos. A estiagem vai começar, todos juntos para a água não faltar. Dicas básicas. Verifique o consumo mensal em metros cúbicos marcados em sua última conta de água. Divida esse número pela quantidade de pessoas que moram na casa e as crianças também. Se o resultado for maior que 6, pode indicar existência de vazamento ou desperdício. A qualquer irregularidade, comunique ao Serviço Municipal de Água e Esgoto, o SEMAI, pelo telefone 115 ou 0800 772 9611. A estiagem vai começar, todos juntos para a água não faltar. E aí, já conversou com seu filho sobre de onde vinham os bebês? Aquela história da sementinha, eu acho que fica mais próximo da realidade. E sobre o que ele quer ser quando crescer? Ele quer ser veterinário de bicho grande. Sobre sexo, já falaram? Abertamente. E sobre crack? Já tocou no assunto ou ficou achando que com seu filho isso não vai acontecer? O crack cobra um preço muito alto. Você está a fim de pagar? Converse com seus filhos. Dê atenção. Oriente. Crack. É possível vencer. Para combater a dengue, cada um tem que fazer a sua parte. A dengue é uma doença transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti. Elimine os criadouros. O mosquito se reproduz em locais com água parada. Caixas d'água, tambores e outros depósitos de água. Se tiver plantas em casa, elimine ou fure o prato do vaso. Cultive as plantas na terra e não na água. Já os pneus devem ser levados para o ponto de coleta da SEDEMA. Mais informações, ligue 3413-7587. Dengue, na minha casa não. Campanha da Secretaria Municipal de Saúde de Piracicaba. Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e região. Nossa luta é de todos. E voltamos com o último bloco do Opinião Agora Especial, Jornal Mundo Animal. Doutora, há riscos aí da gente se contaminar com algumas doenças que esses animais podem transmitir? Sim, o risco existe, são as doenças conhecidas por zoonoses. São doenças que os animais passam para a gente e algumas nós, humanos, passamos para os animais também. Tá? E quais são essas doenças? Depende de cada grupo. Os répteis, normalmente, o mais comum é a salmonelose. Então, o que a gente deve fazer para evitar se contaminar com uma salmonelose, por exemplo? Lavar bem as mãos, tomar cuidado com a higiene dos animais. Quando for retirar as fezes, urina, procurar estar com o calçado com uma luva ou limpar, lavar bem a mão, evitar criança tendo contato com esses animais e passar a mão na boca, pegar em fruta, alimento, esse tipo de coisa. O ideal, depois que brincou com o bichinho, lava a mão e tá tudo tranquilo. E o que seria essa salmonelose, doutora? A salmonelose é uma doença que ela vai dar problemas de diarreia, problemas gastroentéricos. Tá? E nos répteis, essa salmonelose, essa bactéria, ela é nativa, ela está na fauna, na microbiota dos répteis, então para eles é comum. E para a gente ela vai ser patogênica, se a gente estiver debilitado principalmente, ela vai ser patogênica. Em relação à raiva, os animais, todos os mamíferos estão sujeitos a contaminar? Sim, todos os mamíferos silvestres, domésticos, exóticos, eles podem ser contaminados pelo vírus da raiva. Existem vacinas que a gente pode fazer nos animais, fazer essa aplicação.
Animais de zoológico têm um controle bem rigoroso, os pets não convencionais está começando a ter esse controle, o proprietário precisa estar ciente que precisa da vacina sim, e a gente pode fazer a aplicação e todo mundo está tranquilo, sem essa contaminação. Outras zoonoses, por exemplo, as aves, elas podem passar para a gente a clamidiose. Para os humanos é conhecido como psitacicose, que provoca problemas respiratórios, pode ser agravado e o humano vir até a óbito. Então, tem que tratar. Se você tiver com os sintomas, você fala para o médico que tem uma ave, que a ave estava doente, para ele poder chegar a um diagnóstico mais rápido possível e tratar. As aves, elas ficam doentes e a gente também consegue tratá-las. Calopsita é comum ter clamidiose, papagaio, arara, é mais comum nos psitacídeos. Doutor, e há risco de contaminação entre animais de outras espécies em relação a essas doenças que você acabou de citar? Sim, o cão pode contaminar de repente um coelhinho ou um gato, entre roedores silvestres, rato doméstico, hamster, tem algumas doenças que passam sim. Por exemplo, a leptospirose. Os ratos silvestres, eles geralmente são portadores e transformam-se em reservatórios de leptospirose. O hamster, quando ele fica com a leptospirose, ele fica doente, a doença progride rapidamente para o óbito. Ele não é um reservatório, ele é uma vítima da doença. Então, tem as doenças que acometem os animais, os que vivem na mesma casa, por isso que ele precisa sempre ir ao veterinário, pegar as orientações adequadas. Nos casos dos animais que podem ser vacinados e que existam as vacinas disponíveis no Brasil, fazer a vacinação. Não é comum isso acontecer ainda em Piracicaba, mas aos poucos nós vamos evoluindo e as vacinas chegam a Piracicaba e os animais podem ser vacinados sem problema nenhum. Isso que eu ia perguntar, a questão dessas vacinas, elas são diferentes da aplicada em cães e gatos, por exemplo? Para determinadas doenças são diferentes sim, algumas a gente utiliza a mesma do cão e gato. Por ausência Por ausência de uma específica. Tá certo. E qual o conselho que você deixa aí para quem quer ter um bichinho de estimação um pouco diferente e de repente tem um cachorro e um gato em casa? Qual que é o conselho que você deixa? Primeiro, voltando ao que a gente falou, é procurar conhecer a biologia da espécie, né? Conseguir o animal de forma segura e legal, não retirar animais da natureza, isso é primordial. Se você já tem um cachorro, vê qual espécie vai se dar bem com o cachorro, para não ter a questão de presa-predador. Se vai ter todo mundo junto, conciliar ou num espaço deixa um, depois a gente troca, coloca outro animal, né? E sempre ter supervisão, evitar deixar esses animais todos juntos para não ter nenhum acidente. E caso alguém queira tirar alguma dúvida, qual que é o seu contato, doutora? Pode entrar em contato comigo pelo e-mail, vivabicho.vet@gmail.com, vai estar no link abaixo, ou pelo telefone 019 983570277. Tá certo. Muito obrigada pela presença, doutora. Obrigada a você pelo convite. E nós ficamos por aqui com o Opinião Agora especial Jornal Mundo Animal. Voltamos na próxima sexta-feira e segunda-feira agora você acompanha o Opinião Agora a partir das 11 horas da manhã. Até mais. Opinião Agora. Apoio Cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região. Nossa luta é de todos.